Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre monitoração. Então a AWS nativamente ela já tem recursos que te ajudam a monitorar os seus serviços dentro da AWS, sendo eles EC2, ou RDS, ou SQS, Lambda, Serverless, qualquer coisa, API Gateway, ela vai gerenciar para você através dos serviços de monitoração, que ele já vem ativo nativamente. Diferente de um ambiente on-premise, onde você precisaria ter uma monitoração, um Nagios, um Zabbix e assim por diante, você não precisa se preocupar tanto com os serviços que tem já na AWS. Claro que é interessante, não estou falando que ele vai ficar no lugar de um Zabbix ou de alguma coisa, mas é interessante você ter monitorações dentro da AWS também. E eu já tive clientes onde o ambiente deles de monitoração foi simplesmente trocado para CloudWatch. Então eu ajudei nessa migração, onde instalamos todas as configurações e não tinha necessidade, porque o CloudWatch, que é o serviço de monitoração da AWS, ele gerencia tudo que você precisa referente a métricas. Métricas são performance, são números dentro de algum determinado conceito ou termo. Então se você fala de CPU, uma métrica de CPU é a quantidade de 0 a 100%. Se você fala de memória, é de tantos a tantos gigas, ou porcentagem também. E assim por diante, em fila, quantos números de mensagens dentro da fila você tem, e assim por diante. Então galera, o CloudWatch, esse é o serviço que, nativamente, ele vai monitorar os seus recursos. Isso quer dizer que, se você tem uma EC2, essa EC2, ela roda dentro de um servidor. Esse servidor não roda só uma EC2, ele roda diversas EC2, certo? Então tem várias, sendo sua ou não. Mas vamos supor que você quer monitorar essa daqui. O que acontece? O CloudWatch, que é um serviço da AWS, ele tem acesso a todo esse layer, a todo esse hardware. Mas ele não tem acesso dentro do seu servidor. Então ele não sabe se está rodando um Linux e ele nem se interessa. Isso quer dizer que você consegue todas as métricas a nível de hardware, porém você não consegue aqui dentro saber como que está o comportamento do seu servidor. Porque a AWS ela não tem permissão para acessar o seu servidor, para ver os seus dados. Então o que ela faz, pessoal? Ela diz o seguinte, olha, por questões de segurança nós nunca vamos acessar seus dados. Nossos funcionários nunca terão acesso aos seus dados. Se você quiser que a gente monitore, a gente consegue, através de outra coisa que a gente já fala, mas por padrão não. Então aqui no CloudWatch você vai ver informações de CPU, por exemplo, porém a memória não. Ela sabe que você tem 2 GB de memória, por exemplo, um exemplo aqui, mas ela não vai saber quantos de memória você está usando. Agora que vem algumas coisas que você consegue fazer. Você consegue configurar dentro do seu servidor um agente. Então tem agentes ou tem scripts, isso vai de você. Esse agente, ele pode mandar informação para o CloudWatch. Daí parece difícil, né? Mas não, você instala o agente, fala o que você quer que monitore e ele começa a jogar dados para dentro do CloudWatch. Dessa forma você consegue ver métricas customizadas, esse é o nome, Custom Metrics. Agora as outras são nativas, são as nativas. Agora beleza, então você consegue monitorar todas as Custom Metrics através do CloudWatch. Isso quer dizer que você consegue ver quanto de giga de disco você tem usado ou não, quanto seu file system está para encher, ou ele vai encher ou não vai encher, e assim por diante. Você consegue fazer essa configuração, tá pessoal? Tudo dentro do CloudWatch. E o porquê eu gosto do CloudWatch? Aí, o CloudWatch ele é, para mim, top demais. Através do CloudWatch, galera, você consegue configurar os gráficos, dashboards, várias coisas, que você fala, olha, eu quero analisar CPU. Um exemplo qualquer. Aí ele vai analisar toda a sua CPU. O que você consegue falar para ele? Você consegue ativar alguma coisa que se chama, para ele identificar anomalias dentro do CloudWatch. Isso quer dizer que ele vai identificar que isso daqui, por exemplo, foi uma anomalia. E ele pode executar uma ação baseada em uma anomalia. Agora, se você quiser um método tradicional, porque essa anomalia, né, às vezes eu comecei com esse que é meio difícil, mas um método tradicional que passou de 80%, 60%, sei lá, um exemplo, eu quero que você me avise. Ele consegue fazer isso daí. Aí toda vez que ele passar de 60%, o que ele faz? Ele te gera um e-mail, ou se não ele faz uma chamada a alguma API, a um método HTTP. Ele pode, galera, agora é demais, executar um Lambda. Lembra o que é um Lambda? O Lambda é tudo. Se você pode executar um Lambda, você pode fazer tudo. Então passou de 60%, executou um Lambda, e aí, sucesso. Lembra? Consegue pedir uma pizza, consegue ligar um servidor, consegue iniciar, consegue gerar um snapshot, consegue gerar um backup, consegue gerar uma migração e assim por diante. E você fala, não, mas toda vez que ele chegar em 60%, não, o CloudWatch ele é inteligente. Você pode falar, olha, dentro de 5 minutos
se ele tiver 2 pontos no gráfico ou 3 pontos no gráfico que excederam uma certa porcentagem, aí sim eu quero receber um alerta. Aí sim eu quero que você execute uma ação. Então o CloudWatch ele tem todo esse gerenciamento. Você consegue também criar dashboards. Eu até já vi casos onde dentro de uma rede, de uma sala de TI, ao invés de ficar com um monitor só mostrando algumas informações que estavam em gráfico, começaram a mostrar informações de dashboards de CloudWatch, porque ele é bem human-friendly que fala, né? Que é quando é aquela coisa amigável, que é aquela coisa que faz sentido para um humano. Olha e fala, nossa, que bonito, me mostra informações. Inclusive ele mostrava quando estava acima, abaixo de memória, CPU, também de outras métricas importantes como I/O de disco e assim por diante. Além do CloudWatch, galera, nós temos outros serviços, mas o CloudWatch ele é o melhor para monitorar métricas. Ele serve para monitoração de métricas. Agora nós temos outros dois serviços. O CloudTrail, então CloudTrail e também a AWS Config. O CloudTrail ele é um serviço global dentro da AWS, onde você consegue monitorar todas as logs e todas as ações que são feitas. Então toda vez que alguém vai lá na sua console e aperta um botão, isso executa uma ação. E essa ação ela é armazenada dentro do CloudTrail através de formatos JSON. Então fica dentro do CloudTrail um JSONzinho falando o que foi feito, por quem foi feito, que hora foi feito, como foi feito, o que exatamente foi feito, quais parâmetros que eles utilizaram para fazer essa ação. Então todas as informações estão no CloudTrail. O CloudTrail é o que você vai utilizar para achar quem fez uma ação em algum determinado recurso. Mas ele é muito difícil de ver. Aí temos o AWS Config. O AWS Config ele trabalha com o CloudTrail com a finalidade principal de mostrar tudo que foi feito dentro de um recurso. Então, através do AWS Config, você consegue fazer o seguinte, olha, este servidor, essa é a timeline desse servidor, ele registra tudo de uma forma mais humana de você conseguir ver, porque o CloudTrail, galera, é uma log de tudo, então cada botão que alguém aperta dentro da console, a AWS, ele vai logar, então ele fica muito grande, então é interessante você ativar o AWS Config, eu mostro bastante nos treinamentos como ativar o AWS Config, porque é algo importante, não só para trabalhar com a log, para descobrir quem que está fazendo o que na sua conta, mas também porque o AWS Config, ele faz checagens de segurança, você consegue falar para ele, olha, AWS Config, checa todas as minhas EC2 e vê se todas elas estão de acordo com alguma determinada segurança. Por exemplo, se todas elas têm uma tag, se todas elas estão criptografadas, se todas elas estão com Security Group não liberando a porta 22 e assim por diante. Então você consegue colocar essas configurações para ele checar. Aí ele checa todos os servidores. Eventualmente, se algum servidor não está compliance, ele fala, ó, não está compliance, você pode até configurar uma ação automática. Pode ser uma ação de deletar o seu servidor. Pode ser uma ação de parar o seu servidor e mandar um e-mail. Ou assim por diante. Então a AWS Config te ajuda a identificar o que está compliance ou não está compliance dentro da sua rede, dentro dos seus recursos e dispositivos, tá bom, galera? Então isso daí que eu tinha para falar sobre monitoração, tudo nativamente, os custos são baixinho, bem baixo mesmo para você ter todos esses recursos e tem muitas soluções que não chegam aos pés do CloudWatch e você vai ter que pagar uma licença, que é uma licença bem cara, tá bom, galera? Então isso daí que eu tinha para falar e até o próximo vídeo.